Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Vamos orar? Querido e amado Deus, graças te damos pela tua palavra, ó Deus bendito. Pedimos que o teu Espírito Santo, que tem poder para ministrar no profundo do nosso coração, possa estar me usando a minha boca, ó Deus, usando tudo que eu sou e o que eu tenho, para ministrar a este povo que o Senhor trouxe a este lugar, para ser ministrado pelo teu poder e pela tua graça e pela tua palavra. Que o Senhor seja glorificado e que nós diminuamos sempre, e que o teu povo seja edificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Queridos e amados irmãos, nesta noite nós vamos fazer pelo menos 3 considerações, né? O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o transporte, o tanque, o anjo e o sábado. Os irmãos podem repetir comigo? O tema é Jesus. Vou repetir. O tema é Jesus, o transporte, o tanque, o anjo e o sábado. Muito bem, gostei de ver. Obrigado pela cooperação. Queridos e amados irmãos, nós, ao lermos este texto da palavra do Senhor, nós temos que fazer algumas considerações. Existem alguns trechos da palavra do Senhor que, apesar deles não constarem em alguns dos manuscritos dos originais, eles constam em outros originais, não é? Mas que o número de versículos não inclui aquele. Nesse texto que nós estamos lendo, para que os irmãos entendam, o versículo de número 4, ele não consta dos melhores manuscritos. Apenas ele é citado pelo historiador Tertuliano por volta do ano 145 a 220 depois de Cristo. Então, como assim, pastor? Na Bíblia tem texto que é duvidoso? Não estou dizendo isso para os irmãos. Tem alguns que são colocados entre parênteses ou entre aspas, porque eles existem em alguns originais, alguns manuscritos, e em outros eles não existem. Então a Bíblia foi compilada, então este, do versículo 4, que fala do tanque, que fala do anjo, e que fala de alguém que pudesse transportar. Então isso era como se fosse um mito. O texto traz esta particularidade, não é? Esse tanque de Siloé, tanque, e nós acabamos de, eu fiquei com o tanque de Siloé na cabeça, né? O tanque de Betesda, né? E diz que tinham 5 alpendres e etc. E era como se fosse, na época, havia tipo uma história que se contava,
né? E aí, esse texto foi incluído. E do jeito que as coisas estão andando, irmãos, as pessoas não examinam a palavra como tinha que se examinar, não estudam a palavra. E eu sinceramente, eu não vou estranhar, e nem você vai estranhar, se daqui a pouquinho não vão fazer aí um tanque com 5 alpendres e vão fazer um culto, o culto que vai descer o anjo que vai mexer a água do tanque. Não estranhe se isso começar acontecendo, porque olhando um texto como este, nós começamos a perceber, as pessoas começam a enfatizar em torno de Jesus tantas coisas que vão ofuscando a presença poderosa, salvadora, redentora, transformadora de Jesus. Irmãos, se aqui estivessem muitas outras coisas e não estivesse a presença do Deus Todo-Poderoso que pode e vai agir na tua vida, se você abrir o teu coração, amém, igreja? Não adiantaria de nada. E eu fico preocupado porque nós paramos para estudar um pouquinho só a palavra. Você pode ver que na tua Bíblia ele está separado por parênteses, ou por colchete, ou por chave. Ele está separado, esse texto aí. Algumas traduções tem mostrando que ele está entre parênteses, né? Para que você compreenda. Porque quando ele diz assim, Jesus chega para aquele homem e fala assim: escuta, você quer ser curado? Você quer que eu manifeste o meu poder sobre a tua vida? E aquele homem, ele vem com alguns obstáculos, e ele diz assim: ó Jesus, querer até que eu quero. Primeiro, ele não entendeu a pergunta. Ele falou assim: querer até que eu quero, mas eu não tenho alguém que me transporte até aquele lugar, que é um tanque, e que dizem que vem um anjo e balança a água, e quem cai primeiro dentro daquele tanque, aí consegue ser curado. E ele diz tudo isso para Jesus, e Jesus fez uma outra pergunta para ele. Jesus não perguntou qual a dificuldade que ele tinha para chegar no tanque. Ele perguntou: você deseja que eu faça algo na sua vida? Em primeiro lugar, irmãos, nós percebemos a elegância de Jesus, o respeito que ele tem pelo livre-arbítrio. Jesus perguntando para ele: você quer? E ele diz assim: escuta, Jesus, tem o transporte, que o Senhor não está se preocupando com o transporte. Tem também aquele negócio do tanque, tem que ser naquele tanque que tem uma água, e tem o negócio do anjo também. Tem muita gente cultuando, irmãos, ao transporte, cultuando ao tanque, cultuando até mesmo aos anjos. E o Senhor está perguntando para essa pessoa: você quer que eu te faça algo? Você e eu, nós precisamos de ser tocados, de ser influenciados, de ser, irmãos, chacoalhados pelo poder de Deus, amém, irmãos? E às vezes nós vemos pessoas trazendo alguns empecilhos, algumas dificuldades. Falta alguém que me leve, falta alguém que me leve no momento em que um anjo desce e mexe na água. E não é qualquer água, é a água que está dentro daquele tanque. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é Deus. Quando Ele perguntar, nesta noite, certamente, Ele pergunta no teu coração, através do Espírito Santo, escuta, o que é que está trazendo aflição para a tua vida, está tirando a tua vida do prumo, está tirando a tua vida do equilíbrio. Irmãos, eu já preguei aqui, eu falei, vocês estão diante de um Deus que quer te equilibrar psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, amém, povo de Deus? Que coisa maravilhosa, o Deus que te dá lucidez, que não deixa você enlouquecer a despeito de desafios que chegam sobre a tua vida. Às vezes algumas pessoas chegam para mim: pastor, eu não estou suportando mais, essa situação aqui está terrível. E faz mais ou menos 1 ano que a pessoa me diz isso, e eu olho para a pessoa continua firme, servindo a Deus, glorificando a Deus, na
casa de Deus. Irmãos, fala a verdade, esse é o maior benefício que Deus pode nos dar, é a lucidez e o equilíbrio, amém, irmãos? E eu fico pensando aqui, este homem, Jesus perguntou algo para ele. Talvez nós não estejamos dizendo que falta alguém que nos transporte, talvez nós estejamos dizendo que não tem nada a ver com o tanque, não é o anjo, mas quem sabe nós estamos dizendo: Senhor, mas eu dependo de algumas situações externas, eu dependo de algumas decisões que não tem nada a ver que está fora da minha alçada, que eu não consigo dominar. Saiu do teu domínio, está na mão de Deus. Deus está no controle, meus irmãos. Não interessa se você acha que você depende do chacoalhar do anjo na água, da água do tanque. A Bíblia deixa bem claro, alguns estudiosos, que esse texto aqui é um texto que está porque Jesus mesmo, ele disse para aquele homem: escuta, você quer que eu te faça tal coisa? E ele veio com aquelas desculpas, e Jesus falou assim: escuta, eu estou te perguntando se você quer. Antes de Jesus curá-lo, Jesus o curou, e depois ainda puseram uma outra questão, que foi o sábado. Disseram: escuta, mas está curado? Você está curado? Mas aconteceu no sábado, não te é lícito fazer isto aos sábados. Êxodo 20:10 diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Mas e aí, pastor? Vamos ter que nos mudar todos para adventistas do sétimo dia? De forma nenhuma, irmão. Porque está escrito na palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo de número 12, versículo de número 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aleluia, glória a Deus. A lei e os profetas vieram até João Batista, diz a palavra do Senhor, e Jesus veio como o novo, para derramar o sangue da nova e eterna aliança. Depois de Jesus não tem mais nenhuma aliança que te salve. E veio vindo no Antigo Testamento com figuras de Jesus, e aí até que Jesus viesse. E um profeta chamado Isaías disse assim, que ele viria, que todos estavam esperando, ele viria, ele chegaria, e ele iria fazer conforme estava escrito na palavra de Deus, dizendo que ele viria e que ele entregaria a sua vida em benefício de um povo que estava distanciado de Deus, que estava como que estivesse sem pastor, ovelhas como sem pastor, errante em todos os seus caminhos, sem direção, sem rumo. E haveria de vir e os judeus estavam esperando ele, como se viesse um general montado num cavalo branco, num cavalo de batalha, e com a espada em punho, vindo como estadista, que iria dominar. E estava esperando o Messias assim, e chegou alguém montado num jumentinho, e dizendo: isso que vocês estão fazendo, essa discriminação que vocês fazem com as mulheres, está errado. Se alguém não tiver pecado, que você pegue uma pedra dessa e atire nela. E alguém começou a dizer: este Jesus que nós estávamos esperando, ele tem uma mensagem diferente. Como é que é esse negócio aí de agora nós não tínhamos que apedrejar a mulher? Não poderia ser falado com a prostituta, com a mulher que vinha com a cabeça rapada, samaritana? Não se falava com esse pessoal que vinha pegar água ao meio-dia em ponto, sol causticante, e ali judeu não falava com o samaritano? E agora este homem estava lá no poço perguntando se aquela mulher soubesse
a água que ele tinha para dar, ela ia pedir para ele, e ele ia dar para aquela mulher uma água que era diferente, que nunca mais ela ia ter sede. Aleluia! E como é que pode? Eu não estou entendendo. E aí nós colocamos algumas dificuldades quando o Senhor diz: aqui nesta casa Deus fala aos nossos corações através da sua palavra, amém, meus irmãos? E o Senhor fala no teu coração, no meu coração, e Ele está perguntando para você: escuta, aqui você tem sim uma dificuldade, você tem uma luta pessoal, você tem um medo pessoal, você tem algo que te aflige, e Ele está perguntando: escuta, seria isto maior do que o meu poder na tua vida? E você pode estar dizendo: mas Senhor, tem tantas coisas, tem um negócio para transportar, ô Senhor, mas tem umas dificuldades, tem um tanque especial num lugar com 5 alpendres, e tem que ter um anjo, e Deus está falando no teu coração, está injetando mais fé no teu coração, e está dizendo: escuta, você quer que eu te faça, você deve crer. Ele diz assim para aquele homem, e o homem diz assim: poxa vida, mas eu não consigo chegar lá, tem tanta gente para chegar lá. Irmãos, esse negócio do tanque, da água que mexia, do anjo, irmãos, Jesus falou assim: escuta, no sábado não podia fazer. Jesus falou assim: escuta, vocês estavam esperando, e na vida de vocês, antes de Jesus, era uma história, mas vocês já receberam Jesus como Senhor da sua vida, amém? Ele já chegou na tua vida, Ele é o Deus do sobrenatural, e Ele está perguntando para você: escuta, você está precisando disto aí? Você tem necessidades? Você é meu filho? Você é minha filha? O transporte, o tanque, o anjo, o sábado, tudo isso está para ofuscar a majestade de Jesus. Está escrito na palavra, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, meus irmãos? Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a estrela da manhã, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Artigos definidos. Ele não é uma das vidas, Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. E as pessoas disseram: olha, mas tem o sábado, mas tem o tanque, mas tem o anjo, mas tem a água, mas tem um monte de coisa aí para atrapalhar a tua comunhão com o Deus Todo-Poderoso, que te chamou para viver uma vida de vitória ao lado dele, para viver uma vida não com ausência de batalhas, viu, meus irmãos? Não é com ausência de batalhas, mas é mesmo com a batalha, você sentir que Deus está com você, e que você não depende de anjo, e que você não depende da água para mexer, não depende do tanque de Siloé, e você também não depende do sábado. Você depende do Alfa, do Ômega, do princípio e o fim, aquele que disse para Lázaro: sai para fora, e ele, com 4 dias morto, cheirando mal, saiu cheio da vida de Deus. É esse que está falando com você nesta noite. E é por isso que você veio aqui, porque você entende que neste lugar se glorifica o Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra e de toda a glória. E você vai dizer para todas aquelas coisas que se levantam para ofuscar o senhorio e a majestade do Senhor, você vai ouvir a palavra de Deus e você vai se render à providência divina. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite, você foi convidado para vir até aqui, e alguém disse: vamos à igreja, lá você vai ouvir uma palavra para o teu coração.
Você está ouvindo esta palavra já. E esse Deus que nós aqui declaramos, talvez alguém já tenha te falado muito do sábado. Talvez alguém tenha te falado que existem anjos aí para ajudar você. Talvez algumas pessoas tenham mostrado alguns patuás humanos, algumas superstições, dizendo que você não pode passar debaixo da escada, porque dá azar. Tem que tomar cuidado para não cair nada na sua cabeça, que em cima da escada tem alguém. Que o gato preto também, um negócio que dá azar, tadinho, ele nasceu daquela cor, vai fazer o quê? Aí vocês não gostam de não dar comida para o gato preto, é um animalzinho do mesmo jeito. De superstições, que se você levantar e deixar a sandália emborcada, aquilo ali é um sinal de morte. Você não vai sair de casa e deixar a sandália emborcada, você não vai fazer isso. E colocam tantas coisas, que diz que para você ter uma comunhão com Deus, você tem que considerar 1000 outras coisas, até chegar em Deus, você não sabe mais nem, só que a Bíblia diz que Ele é o único caminho, única verdade, única vida.